começando mais um podcast Neuras. É isso aí. E hoje, aqui, o Shimon, eu falei com ele no episódio passado e o cara trouxe essa peruca tua aí, cara, esse troço teu aí, cara, é fantástico. É a melhor? É a melhor. Tá. Tem que vir sempre com ela. É um prazer estar aqui com você. Hoje recebemos a nossa queridíssima irmã, Leandra Barbieri, gaúcha. De nascimento paranaense. Decoração. Seja bem-vinda, Leandra. Obrigada. E vamos bater um papo, Leandra. Nós estamos... É óbvio que o tema dos últimos programas foi a pandemia, né? O primeiro programa nós falamos, né, sobre... Inclusive com o seu esposo, o Zait, que teve com a gente falou por que as pessoas odeiam a segunda-feira. Né? Fizemos uma correlação, né? E amam a sexta e odeiam a segunda-feira. Zait brilhante, né? Com a sua força de espírito. Então batemos um papo muito legal. No segundo programa nós fizemos com o Leandro Martins. Tiro, porrada e bomba. Que é o nosso diretor. Tiro, porrada e bomba, polêmico. Mas sobre pandemia. Sobre pandemia. Semana passada... Falamos sobre a economia. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro e como ganhar dinheiro na pandemia. Como que o Brasil está batendo recordes aí e, né, em meio a tudo isso. E hoje nós vamos falar com a Leandra, que é da área de turismo, né, Leandra? Que também é um setor que foi grandemente afetado pela pandemia. Apanhou forte da pandemia. E como é que está hoje? A parar, né? Foi. Hoje tá querendo retomar. Tá, o pessoal está voltando, está se organizando para retomar, principalmente turismo em áreas naturais, turismo de natureza, acampar, essas coisas que não dependem tanto de convívio direto, que as pessoas podem ficar um pouco mais afastadas. Não é fechado. E não é fechado, é lugar aberto. Então, caminhada, subida, trilha, passeio de bicicleta. Então isso já tá liberado, Leandro? Nunca teve fechado, só que o medo impedia as pessoas de fazer, né? Entendi. E aí, como as pessoas não iam, as pessoas acabaram fechando as empresas. Teve um baque muito grande aí nessa parte, eventos. Pensa uma pessoa que vivia de organizar show, festa, né? Tem muita gente aí que enlouqueceu. Mas agora tá começando a retomar, as coisas estão se organizando. Nós temos uma força muito grande aqui em Ponta Grossa e região, chama ADTUR. Agência de Desenvolvimento do Turismo dos Campos Gerais. Uhum. E eu, inclusive, faço parte dos grupos de pesquisa, voluntariamente, junto com vários empresários, pessoas de políticas públicas, de toda a região. Associação comercial, prefeitura, grupo de hotelaria. Que legal. A maioria das pessoas nem sabe que isso aí existe. Universidade, tá todo mundo unido em função de fazer a retomada do turismo aqui na região. Uhum. Que tinha já vinha, né, a bons passos, né? Sim, a gente tava com, por exemplo, o Parque Estadual de Vila Velha, ele foi reestruturado, né? Ele tá fantástico, tá no nível de Foz do Iguaçu, para quem não conhecia a ideia. Tá, Parque Nacional, tá, só que é estadual, né? Mas comparado assim, né? Compara-se o padrão de atendimento. Tá top. Caramba. Tava retomando. Aí o que veio? Pandemia. Fechou tudo. Fechou. Então, assim, a gente tava começando a dar... Foi criado um corredor no Paraná de turismo, né? Foi criado. E quais lugares aqui na nossa região que faziam parte desse... assim, os mais expoentes aqui que você vem lá da Serra do Mar, né? Vem lá do litoral, passa Curitiba, passa aqui Ponta Grossa. De Ponta Grossa você vai seguindo até Foz. Ah, certo. Né? Esse é o grande corredor, né, que você pega. Mas quando se fala aqui da região de Campos Gerais, agora já, assim, já tá top. Inclusive com agências vindo fazer visitação para vender os pacotes para cá. Buraco do Padre. Eu vi a reestruturação que foi feita. Fantástico. De Buraco primeira. Do Padre. Parque da Mariquinha. Cachoeira da Mariquinha. Também muito falado. O São Jorge. Eu vou deixar algum fora, com certeza, porque eu não vou lembrar de todos, mas... Aí tem Refúgio das Curucacas. Tem um esquema eu nunca ouvi falar. Cara, tem que ir, Como acampamento. Que é o nome? Refúgio das Curucacas. Cara, é sensacional. Eles têm acampamento,
tem um lugar para camping. E lá eu presumo que a gente encontre Curucacas. mas é um lugar de lazer sensacional. É por isso que entrou no corredor. Porque se fosse o refúgio das curucacas sem curucacas... Porque o Recanto dos Papagaios não está nesse roteiro. Porque lá não tem papagaio. É só o nome. É só o nome. Não, mas assim, nós temos vários locais aqui que estão organizados para... Ah, uma pergunta. As retomar. Furnas e a Lagoa Dourada? Estão dentro do Elas Parque Estadual. compõem a Vila Velha. Parque Estadual de Vila Velha. Entendi. As Parque Furnas Gêmeas, porque eu me lembro que no foi... Parque das Curucacas. É? Faz parte do complexo ali do Então é possível, Refúgio das Curucacas porque ali. teve um tempo que eu acho que foi interditado ali e tal, então agora tá... Teve uma época que era tudo liberado. Aham. Todo mundo ia, mundo... Ninguém cuidava. Dá para um carreiro lá e tal. Subia, a gente podia subir nas pedras. Que tal, tempo bom. Nossa. Mas aí destruía. Destruía, infelizmente. Entendeu? Né? Aí como é propriedade privada, ele fechou, organizou e vende os pacotes. Aí você vai lá, você tem a caneleira, porque lá tem muita cobra, então ele tem a proteção, segurança. Não é assim, não pode ser assim. Então então nós temos uma diferença. Por exemplo, todos tem que pagar, né? Todos os lugares. A maioria dos lugares sim, porque são investimentos privados. E o Parque de Vila Velha, que é estadual, você tem que pagar uma taxa também para manutenção. Para manutenção. É porque assim, aquela coisa, turismo, as pessoas... Turismo não é um direito fundamental. Não, as pessoas confundem turismo com lazer. Lazer é um direito do cidadão. Do cidadão, mas turismo não. Como é que você vai fornecer hotel, comida? Eu queria. Eu também, mas quem é que paga? Não existe, né? Não tem almoço de graça? Desculpa, mas não tem almoço de graça. Alguém tem que pagar. Leandra, portadora de más notícias. Não, de notícias realísticas. O que nós precisamos? Nós precisamos de investimento. Em Curitiba não precisa, né? Passeio público. Em Curitiba. Não, mas aí é lazer. É lazer. Lazer que é um instrumento de lazer utilizado para o turismo. Aqui nós temos o calçadão também. Calçadão, tem o Parque Ambiental. Tem o Parque Ambiental. O Lago de Olarias. O Lago de Olarias. Tudo isso aqui é lazer utilizado para o turismo. Você pode... Uma coisa muito interessante que você nos ensinou. A diferença de turismo com e lazer. Exatamente. E a diferença de que é um direito do cidadão e o outro não. Como o entretenimento. Exatamente. Um show, né? A cultura. A cultura. Né? A cultura é um direito de todo cidadão ter. Mas quem organiza para levar aquele show até ali, ele não pode ser remunerado por isso? Legal. Entendeu? Tem que ter essa diferenciação. A prefeitura pode ter fornecer shows gratuitos. Mas o organizador... Mas o organizador vai ter o direito dele, porque relógio de trabalho de graça? Não, né? Entendi. E tudo isso foi prejudicado na pandemia. Com certeza. Nós temos festas de casamento que fazem parte, né? Que são eventos, né? Que evento é uma parte do turismo. Foi cancelado. Vamos assim, festas, shows, boates. Eu fiquei sabendo que esse mercado perdeu 90 bilhões. Eu não sei te dizer exatamente, mas eu não duvido que seja esse valor, não. Nós estamos com uma pesquisa até agora para a Detur, que a gente vai estar lançando... A Detur é a associação... É a Agência de Turismo dos Campos Gerais. Certo. A Detur. Nós temos uma pesquisa agora para tentar identificar na região dos Campos Gerais, aqui Ponta Grossa e região, o quanto foi perdido. O Brasil, eu trouxe a informação... O Brasil, no seu total, foram 90 bilhões que foram adiados de girar na economia. Em todo o Brasil, nesse setor de turismo, eventos em geral. Nós temos uma pesquisa agora para saber na região dos Campos Gerais, só em questão de eventos, quanto foi perdido. Caramba, meu. A questão da hotelaria... Eu tenho um amigo que vai saber. Um amigo que está aqui dentro desse prédio aqui. Ele vai saber e ele deve estar nos ouvindo. E se ele for misericordioso, ele vai trazer para nós essa informação que está no celular dele. Então, tá bom. Eu já vou aproveitar e passar o link da pesquisa para ele responder também. A gente precisa saber dados porque a gente quer entrar com certeza de dados, né? Para poder negociar com o poder público, para tentar fazer a retomada deste setor que é o mais... complicado, vamos dizer assim. Foi o primeiro que parou.
E é um dos últimos que vai voltar. mas a hotelaria volta antes do evento. Volta, né? Porque Já voltou, na verdade. Porque, por exemplo, um executivo vem para a cidade, ele não veio para o evento, ele veio para atender Entendeu? um negócio. A hotelaria é uma parte do turismo, Entendi. mas já está retomando. Já tem Mas evento ainda evento não. ainda não. Você não tem mais. Mas você acha possível retomar esse turismo mais, assim... Vamos colocar o turismo do pré-pandemia. Reinventar o turismo. Você acha possível voltar agora? Tá voltando? Tem como voltar sem Mas da mesma forma que trazer era antes ou... Não, isso vai depender das pessoas. Cada um tem que saber o quanto quer se cuidar. Tem gente que não tem problema algum em aglomerar, que não sente aquela culpa. Eu não vou pra aglomeração. Você sente culpa aglomerando? Não é que eu sinto culpa, eu sinto medo. Ah... Entendeu? Mas, Então você é contra os eventos clandestinos. Shimon, o que o evento clandestino traz de benefício? E eu não consigo imaginar nada de benefício, porque ele não vai movimentar Não movimenta a economia, não gera não compra, não gera negócio. não gera bem-estar social, porque as pessoas Não. estão ali sabendo que estão fazendo algo errado. E normalmente daí pessoas que vão para esses lugares, não todas, mas Já são muitas, loucas. Os caras já, aqui... Aí, em consequência, se essa pessoa tá com suspeita, que se dane, é clandestino. Entendeu? Ninguém Daí responde. não sai coisa boa, porque ninguém responde pelo problema. Estourou uma Entendeu? bomba lá, Quando você ninguém tem sabe. um evento sério, Consciente. você tem pessoas responsáveis por trás. Você acha que é possível existir um evento consciente? Claro. Você apoia essa ideia? E o evento consciente é possível. Você pode, por exemplo, hoje fazer vamos dizer assim, num parque de Olarias, por exemplo. É uma ideia que surgiu na minha cabeça Vamos, agora. Parque de Olarias. Ou um Parque Barigui. Ou um Parque Barigui, que é grande, é amplo, né? Você coloca uma marcação assim de 2 metros, 3 metros, 4 metros e faz lá, por exemplo, uma apresentação de uma orquestra sinfônica. As pessoas vão sentar para contemplar. E se Pra transferir... apreciar. E se, por exemplo, transferir um evento parecido com um artista, uma orquestra, num centro de eventos gigantesco? Nós temos aqui na cidade, tem um lugar que se chama Sasaki Eventos. Sasaki Eventos. Não sei se você como uma turismóloga, deve conhecer. Já ouvi falar, já. Nunca Lá fui tem lá, mas eu lugar conheço. para mais de 3 mil pessoas, se eu não me engano. Eu se não acho me falha que- a memória. Ó, eu tava olhando assim, eu acho que o nosso problema hoje ainda é vacinação. As pessoas têm que estar, pelo menos, com o seu coraçãozinho tranquilizado de que elas estão imunizadas. Você acha que o medo O medo faria não... com que um evento desse não funcionasse agora? Eu acho que assim, acho que vai ter quem não tem medo, vai ter quem vai. Mas isso assim, ó, tá proibido, então não vai sair. Aham. Tá proibido, né? Não vai sair. Mas eu acho que todo protocolo de instalação, se ele for utilizado, Funciona. dá para funcionar. Dá para funcionar. Você pode limitar, por exemplo, um cinema é um ambiente extremamente fechado, né? Mas você pode controlar. Você pode controlar. Você pode controlar, exigir PCR, você pode O exigir exame, vacinação. O PCR é o exame de Covid. Pode dizer que a pessoa esteja com o exame ou com a vacina, né? Medição de temperatura. Você faz para entrar no mercado, gente. Então, É claro que você não vai colocar um do ladinho do outro, né? é óbvio. Você vai limitar ali Assim a como as 30%, igrejas. 20%. As igrejas estão funcionando com 30%, com 20%. Faz a manutenção da ventilação, Instala filtros, como estão fazendo nos ônibus. Nos ônibus, nos hotéis, nos navios, em qualquer lugar. Aviões. Por que pode voar e não pode fazer uma sessão de cinema? Porque é um lugar mais fechado que um avião. Entendeu? Então são essas coisas que não dá pra entender. Eu acho que é também uma deficiência na administração pública, tipo, usar a criatividade. Outra coisa que eu sou contra: fechar comércio. Ai. Reduzir, amplia, abre, e daí você evita aglomeração. Se você não quer que as pessoas se aglomerem, você tem que dar tempo para elas irem fazer mercado. Então, por exemplo, quando um prefeito reduz a frota e reduz o horário de funcionamento... Ele está obrigando as pessoas a se aglomerarem dentro do ônibus. Se você tem 50 pessoas para andar num ônibus e você tem um ônibus, e se você tem 50 pessoas e você tem 2 ônibus,
Você não fica mais longe? Com certeza, né? Você não diminui o risco? E a gente Então, não entende o porquê que a gente vai por esse caminho, né? Por que Eu entendo assim, ó. Eles querem reduzir a circulação das pessoas. Então você... Como é que você vai reduzir a circulação das pessoas? Gente, tá na Constituição, você é livre para ir e vir. Só que você tem que conscientizar as pessoas que não precisam ir. Mas eu acho que a dificuldade tá aí. A dificuldade de conscientização. As pessoas não se conscientizam. Nós Amigos temos um problema. meus estão se aglomerando agora, no momento que nós estamos falando. Devem ter amigos nossos que estão se aglomerando. Sabendo dos riscos. E postando na internet ainda. Que estão se aglomerando. Isso me deu uma depressão. Mas, Leandro... Eu gostava de aglomerar. Eu gosto de aglomerar. Só não tô fazendo, mas eu gosto. Leandro, mas vamos seguir. Nós estávamos no corredor não é o corredor da morte, é o corredor da do paz. turismo, o corredor da paz. O corredor da felicidade. Corredor da felicidade. Tá, para as pessoas conhecerem. A sua área é turismo, você se formou. Me formei em 2019. Minha última formatura... Fale mais perto, mais perto. Minha formatura foi no dia 6 de março de 2020. Dia 9, fechou tudo. Caramba! Então você nem chegou a exercer aí a sua formação? Não. Existe como uma OAB do turismo? Não, ainda não. Precisa? Não precisa. Você tem... Você já terminou a faculdade, formou, você já pode sair atuando? Sim, eu faço a minha regulamentação como autônoma ou como turismóloga. Como ou como turismóloga? MEI, né? Faço um MEI, eu faço uma declaração de autônomo junto aos órgãos públicos municipais para poder emitir nota e tal. E pronto, já pode atuar. Então você se formou e veio a pandemia e você tá com água na boca, tá... Você ficou em depressão? Fiquei. Eu fiquei. Timon, eu escrevia semanalmente sobre turismo, né? Pro portal. E eu simplesmente chegou um momento que eu não conseguia mais escrever. Porque a única coisa que você abria assim... No começo eu pegava assim todas as minhas memórias de viagem e comecei a escrever sobre o que eu tinha vivenciado, alguma curiosidade, alguma coisa. Porque turismo é tudo. Turismo é experiência, turismo é comida, turismo é visitação, turismo é museu, turismo é passear, turismo é contemplação. Por onde você passou, rapidamente? Japão, Tailândia, Itália, Noruega, França. Rapidinho pela Alemanha. Brasil. Portugal, Espanha. Portugal e Espanha eu não fui. Porque eu tive que voltar 2 vezes pra Itália, porque meu marido adora a Itália. E eu também sou cidadã italiana, então eu tinha interesses lá. Mas já é uma porrada de países que a maioria das pessoas Coreia, nem sequer vão ter a chance de passar. Morei na Coreia há 5 anos, então eu virei aquele país. A gente foi para vários lugares lá, foi bem interessante. Então, assim, no começo eu comecei a escrever sobre as minhas experiências. E no final, quando chegou a pandemia... No meio da pandemia? No começo eu ainda tinha fôlego, sabe? Pra lembrança, pra ver... Porque a gente se sente um passarinho, você vai pra qualquer lugar. Aí, de repente... Tá, mas eu não posso sair de casa. Eu só posso ir no mercado, na farmácia. E agora, o que eu vou escrever na minha Aí o que eu vou escrever? Que inspiração eu tenho pra escrever? Aí eu ia pra internet. Aí eu pegava, abria o Google Maps lá e fazia assim. O mouse. É por aqui que eu vou. Lugares que eu nunca fui. Aí eu pesquisava história, lugares pra ver, o que fazer, o que não fazer, qual era... O que tinha de interessante ali. Só que foi... murchando, sabe? Foi acabando o gás. Não é o assunto que acabou. Foi a sua energia. Não, foi a minha energia, porque não tinha mais de onde tirar. E o que passava na sua cabeça quando você estava nesse estado de depressão? O que eu tô fazendo aqui? Quando é que eu vou sair daqui? Quando é que eu vou sair daqui? Você pensou em ir embora do país? Não consigo nem sair daqui. Não consegue Meu passaporte italiano venceu, Shimon. Eu não consigo nem sair daqui. Eu tenho passaporte brasileiro, meu passaporte brasileiro hoje não tá aceito em lugar nenhum. Você chegou a pensar assim, ó, se eu 14 dias em qualquer lugar pra ir pra qualquer lugar, né? Você chegou a pensar assim com você, se eu tivesse na Coreia do Sul, eu estaria melhor? Provavelmente. Você chegou a pensar isso? Provavelmente sim. Não, eu cheguei a pensar um monte de coisa. Pensei assim, aí eu fiquei num dilema, né? Eu tenho cidadania italiana e brasileira. Eu tô no Brasil, eu tô no poço. Se eu for pra Itália, eu vou estar pior ainda, porque lá
Lá o bicho pegou. O bicho pegou tanto quanto aqui, ou mais no começo. Verdade. Né? Verdade. Aí aqui tudo bem, tem casa, tem Família. comida, tem família, tem, né? Aham. E se eu for pra lá, vou fazer o quê? Viver da ajuda do governo? Né? Então, recolhe. Mas você colocou na mesa essa opção. Pensar, todo mundo pensa, né, gente? Agora a gente cai na realidade bem rapidinho também. Você volta pra Céus. terra rápido. É assim, Mas e aí? Tum. As suas opções foram minadas, acabou. Minadas. Eu tenho que ficar aqui. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu disse, meu Deus, Ficar em casa. Eu vou ficar em casa. Pensa num jardim bonito hoje. É mesmo? Você achou o que fazer? Aprendi a cortar grama, aprendi a podar árvore, aprendi a plantar. O que você sentia, Leandro, quando você ouvia na televisão aquele fique em casa? Fique em casa. Era uma coisa dupla. Fica em casa porque aqui o bicho não te pega. Aham. Mas ao mesmo tempo, puxa, eu tenho que ficar em casa, tem tanta coisa que eu quero ver, tem tanta coisa que eu quero viver, que eu quero preciso experimentar, que eu preciso fazer. Sabe? É pra vocês, é uma pergunta que eu estendo pra nós aqui. Não soava um pouco hipócrita? Por exemplo, esse lema que foi adotado pela mídia, né? Que tentou fazer uma conscientização do fique em casa. No começo foi tudo muito bonito. Fique em casa, as pessoas. Eu lembro que as pessoas entraram pro lockdown lá em março. Animadas, né? De estar participando do movimento e, afinal de contas, vamos tirar uns dias de folga, né? Estamos fazendo parte de alguma coisa importante, né? Ficar em Exato, casa. mas 10 dias depois perdeu a graça. E aí, só que o movimento continuou do Fica em Casa. É que E assim, hoje, ó, ano, já são 15 meses, né? você pode ver que as pessoas vamos dizer assim, elas aproveitam a oportunidade conforme lhes apetece. Aham, conforme interessa. Tá? Quem tem salário fixo, seja porque tem uma renda, sei lá... Funcionário público. Não vamos só falar de funcionário público porque eles têm renda, mas tem muita gente que não é mega, né? Sim. Ganha pouco também. E às vezes fazia algum bico por fora para complementar. Quem tem renda, pode ser um acionista, pode ser um rico mesmo, né? O cara que vive de renda, um ator da Globo. Alguém que tem a renda fixa lá, que tem uma empresa sólida por trás que está bancando. Tem um monte de gente que trabalhou de casa, inclusive. Né? Essas pessoas, elas não sentiram o baque Da pandemia. da pandemia. Tanto quanto o cara que vende salgadinho no evento, Sim. o cara que vende cerveja na porta do estádio. Sabe? Essas pessoas do serviço ali, do complementar. Fica em casa é uma facada para essas pessoas. Não, para essas pessoas foi quase a morte. Teve gente que enlouqueceu. Porque não tinha como botar comida em casa. E aí... E o setor de eventos foi um dos mais prejudicados com essa história. Com certeza. Sim. Né? Entendeu? Acredito que- Então, assim, aí tem uma empresa que promove eventos, que tem funcionário, que tem aluguel, que tem luz, que tem água e que é obrigada a ficar fechada. Obrigado. Você falou a palavra. Obrigada. Não Obrigado, foi opcional, foi obrigação. Você também é advogado. Você considera isso inconstitucional? Eu acho que as liberdades constitucionais estão garantidas na Constituição. E estão elas é estão sendo cerceadas, as liberdades? Tem o direito sua de ir, opinião? o direito de ir e vir. Quando você vê uma polícia batendo num cara que está vendendo água na rua porque não tem mais o que fazer, eu acho isso um absurdo. Então, na sua opinião, como advogada, você é entendedora? É opinião pessoal minha. Vão me criticar do jeito que quiserem, mas eu acho que polícia não serve para fazer esse tipo de ação porque o governador mandou fechar. Aham. Sabe? Tudo bem, eu acho que você tem que conscientizar as pessoas para que elas ajam de uma maneira a diminuir a contaminação, né? Mas não é a pau e a pedra, não é a ferro e a fogo. Nós estamos entrevistando a Leandra como cidadã, como pessoa, mas também como técnica numa área que foi muito afetada. Você acha que o governo fez o papel dele de conscientizar ou você não está vendo isso acontecer? Esse papel de conscientização? Eu acho que a briga midiática
tirou o foco do que real deveria problema. ser tratado. Em todas as esferas. Em todas as esferas. Federal, estadual. A briga midiática, aquela coisa de querer aparecer um mais que o outro ali, municipal, estadual, federal, tirou o foco do que precisava. Que nesse momento seria a conscientização da população. Já que não tem vacina... Ainda não tinha vacina no começo, certo? O que era para fazer? Era para evitar aglomeração. Não era para se isolar, era para evitar aglomeração. Era para se manter higienizado. Lave as mãos, use álcool gel, use máscara, não bafeje no cangote do outro. Certo? Evitar a transmissão. As pessoas só entenderam fica em casa. Só isso. Porque era o que a mídia veiculava 24 horas. O fique em casa. Entendeu? Então, assim... Tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Ficar em casa foi bom para muitas pessoas? Sim, foi bom. Mas teve gente que pegou Covid dentro de casa. Verdade. Então não é a solução direto. Eu estava vendo, estava pesquisando essa semana que Israel já voltou à vida normal. Israel, como os Estados Unidos. Israel teve o primeiro show em estádio. Aliás, na ocasião dessa semana que está passando esse programa, Israel já teve o seu primeiro show num estádio. Entendeu? E assim como os Estados Unidos. Israel já voltou à vida normal. Aí, assim, eles têm vacinado lá 75% das pessoas acima de 18 anos. Lógico, não se compara pelo tamanho. Não é questão... populacional mas organizacional, o Brasil podia ser igual. Não é questão de tamanho, é questão de organização. Eles têm lá 75% das pessoas vacinadas, claro, porque eles são pequenininhos, então é fácil vacinar 75% das pessoas, beleza. Mas eles têm um cartão verde, um green card deles lá, é um green pass, na verdade. É um passe verde, que é o cartão que as pessoas receberam porque receberam as 2 doses da vacina ou porque já consta no seu sangue anticorpos por ter passado o Covid. E isso lhes dá o direito de ir a eventos, a shows, a lugares... Que já é muito mais do que o ir e vir. Do que o ir e vir, entendeu? Ele dá a sensação de segurança para quem vai e para quem fica, né? E aqui no Brasil isso não está sendo aplicado. Não, aqui no Brasil as pessoas, por que tomar... Eu percebo... Você acha que teria condições de ter isso aqui no Brasil? Um passe, vamos colocar entre aspas, um passe livre para quem já... É questão de organização. Eu acho que sim. Se você tem a carteira de vacinação, pouco custa você o governo organizar um site lá que você entra, coloca os dados da sua vacina e emite o seu documento. As pessoas já podem ir tocando suas vidas. Entendeu? O que... Fugiu o meu pensamento. Deixa eu voltar. O que acontece lá? As pessoas estão desobrigadas, inclusive, de usar máscara. Por quê? Logo no começo da pandemia, eu vi um vídeo que falava do percentual de disseminação do contágio, não sei o quê. Se você reclui, mantém todo mundo em casa, o nível de contágio diminui, né? Não vai usar aqueles picos de usar o sistema público de saúde, aquela coisa toda, né? Mas você vai levar X anos para resolver o problema. Se você restringe, mas não faz um lockdown, não fecha totalmente. Você restringe, você vai ter um pico um pouco maior de contaminação, saúde, mas você vai levar X menos 2 anos para resolver o problema. Por quê? O autocontágio, né, seria uma das formas de você desenvolver anticorpos. Isso eu vi lá no começo. Lá no começo. Mas aí, Deus me livre de falar sobre isso, né? Você tinha que manter todo mundo Era um tabu. Em casa. Tabuzão. Hoje, lendo essa matéria lá de Israel, né? Agora, lendo essa matéria, eu percebo que o contágio é uma das formas de imunização, porque as pessoas desenvolvem anticorpos. Então,
Eu Hoje acho a que tudo taxa foi de meio mal letalidade- administrado, tá? A taxa de letalidade hoje no Brasil é de 2, alguma coisa por cento. Mas não vamos tirar a seriedade da doença. Claro. Tu passou isso, tu sabe o que é. 2,2% é muito ainda, né? Porque são vidas, né? Não podemos tratar isso de uma forma leviana. Não podemos ser leviano de jeito nenhum. Só que também não podemos... Se a gente não morrer... Porque a situação tava Fechar parecendo tudo. assim, ó. Se eu não morrer de Covid, eu vou morrer de fome. Foi mais ou menos isso, né? A sensação da maioria das pessoas, pelo menos, eu vou dizer por mim, a sensação era essa. Se a gente não morrer de Covid, nós vamos morrer de fome porque estamos impedidos. Porque o formato econômico das famílias do nosso país, ele não foi desenvolvido para isso. Nós não temos uma economia pessoal pensada a longo prazo. Não, a maioria das pessoas... O brasileiro não sabe fazer poupança. Exato. Então... E isso é uma coisa que eu tava pensando quando você falou, você me perguntou se eu me imaginei na Coreia. A Coreia não existe 13º e nem FGTS. E nem aposentadoria. Não, você não recolhe. Férias, essas coisas. Você não recolhe pro INSS, por exemplo. Mas Você tem uma administra. coisa privada? Você administra se você quer uma previdência privada ou se você quer guardar na tua poupança. Mas a sociedade já é educada para fazer isso. Desde criança, eles são educados para guardar sempre o percentual para o futuro. Né? Para algum investimento, para se manter. Tanto que lá eu ouvi, e eu não duvido, porque quando você não conhece, você acredita, né? Que as pessoas trabalhavam até 50, 55, aposentavam, né? Paravam de trabalhar, mas não recebiam do governo. Só passavam a receber alguma ajuda se fizessem 60. É uma história de guerra deles lá, né? Porque como eles estiveram em guerra até 1953, sobreviveu muito pouco idoso. Verdade. Era uma população É uma muito população jovem. muito jovem, né? Porque a maioria dos produtivos em 53 morreram na guerra. É verdade. Então, se sobrasse alguém com mais de 60 anos, era como se fosse premiado, né? E passava a receber lá uma renda, não sei te dizer se era boa, se era ruim, mas era uma renda do governo por ter sobrevivido. Agora, não sei se está assim também. Mas, então, eles se programavam, eles sabiam que eles iam parar de trabalhar aos 55... E daí eles tinham dinheiro guardado para viver a partir de aí. Era por conta deles. Era por conta deles. Então eles se programavam para se manter. E aqui no Brasil aqui não aqui tem. A gente já trabalha, a consciência trabalha até tantos anos, agora é 60, né? 65, Depende da tua profissão. E aí me aposento. Eu nem existe. Aí vou viver de renda. Eu pensar nisso daí. Eu tenho um amigo. Eu tenho Luiz, é a realidade de muitas pessoas. Eu tenho um amigo conhecido que ele falou para mim, só faltam mais 3 anos para eu me aposentar. Só que se eu for embora para trabalhar no interior, no sítio, eu me aposento já. Então é um pensamento. A nossa sociedade foi educada para fazer isso. Isso tem história, hein? Isso tem história da formação da sociedade toda, né? Então, eu quero viver livre, eu quero viver... Não quero trabalhar. Você tem que viver livre com os seus recursos, não depender de ajuda do né? governo. E ter a consciência, né? Porque hoje, né? Hoje, já há algum tempo no Brasil, existe mais aposentados, né? O recurso, né? Do INSS e tal. Existem muitos aposentados, então o negócio tá... Praticamente a economia move aí, né? A economia move aí. O turismo, o turismo tem o turismo da terceira idade. É mesmo? Tem esse setor? Tem o setor turismo da terceira idade. E que estava sendo... E que era muito profícuo. E que parou completamente, porque os primeiros afetados quem eram? Foram os idosos. Entendeu? Então, o turismo, assim, o turismo é multidisciplinar. Você quer falar de turismo, nós podemos falar de infraestrutura, nós podemos falar de transporte, nós podemos falar de hotelaria, nós podemos falar de serviços, alimentos e bebidas, turismo LGBT, turismo de idoso, turismo infantil, turismo de passeio, turismo de casamento, qualquer coisa. Turismo, ele pega tudo. Até turismo de internet, vamos dizer assim, né? De games.
turismo de cemitério. Sabia que tem? Existe o turismo de cemitério? Existe eu pessoas não que viajam para visitar cemitérios. Não é possível. Ó, vou te dar uma dica. Chame a professora Márcia Dropa, que você vai falar horas com ela sobre turismo de cemitério. Caramba, as pessoas viajam Pra visitar cemitérios. pra ver o design. Mas, tipo assim, não é um sentimento mórbido, né? Não, é pra ver o design, pra ver... Curiosidades, cada um move por alguma coisa. Cara do céu, mas me desculpe, mas isso aí não me entra na minha cabeça, não. Shimon, eu fui fazer uma visita no cemitério aqui do centro de Ponta Grossa. O que com a vocês foram professora ver Márcia. ali? A gente foi visitar o túmulo, por exemplo, aqui tem a pessoa famosa que é a Portugal, Corina Portugal. Tem umas histórias dela que ela faz milagres, que não sei o quê. Aí As foram pessoas ver vão pra ver... Se ela tava lá mesmo. Não, pra ver o túmulo dela. Aí tem gente que vai lá e faz promessa pra ela e aí consegue a graça e vai lá e bota o santinho. Entendi. Então tem uma Tem questão tudo. religiosa, uma questão mas também tem espiritual. os famosos também, se eu quiser ir ver o túmulo do Michael Jackson lá. Também consegue. Você pode, sabe, tem... E no Rio de Janeiro tem fila pra ver o túmulo dos artistas. Nos cemitérios ali. Então, existe essa modalidade sombria e mórbida. Existe. Dark turismo. Shimon. Dark turismo, Shimon. Cara, que Como interessante. tem? Existia muitos góticos do rock and roll. Isso aí tem que apanhar esses caras. Mas tem. Uma vinha no cemitério de noite. Tem. Você fez isso, Luiz? Tem quem goste lá pra identificar, porque esse aqui é o jazigo da família tal, foi feito na arquitetura de não sei quem, de não sei o que lá. Barroca. Tem. Aí esse aqui... porque essa família aqui era a mais rica da cidade. Olha o tamanho do mausoléu deles. Tudo é curiosidade. Eu não acredito no negócio. Tudo é curiosidade, Shimon. O turismo... Que mais que você tem de diferente no turismo? Uma coisa que tá muito em alta é o andar de bicicleta, o pedal, né? Cicloturismo. O cicloturismo. Cicloturismo. A nossa região já oferece. Oferece. Assim, O Parque Estadual de Vila Velha tem um circuito de cicloturismo dentro dele. Se você andar de Curitiba pra cá, você vai ver muitos cicloturistas vindo de lá de bicicleta de Curitiba, 110 quilômetros, para passar nos parques de Ponta Grossa. O cicloturismo basicamente é se movimentar em cima de uma bicicleta. Sim. Tá? Você vai fazer todo o trajeto. Estamos, olha eu... Né, poderosa, aqui estamos. Eu sei que a Prefeitura de Ponta Grossa, junto com a Detour, eles estão formando rotas, né, para você, para os ciclistas. A diferença do passeio de bicicleta para o passeio de carro, passeio de ônibus, passeio de qualquer coisa, é a infraestrutura que você precisa. Como a pessoa anda mais devagar, você precisa mais pontos de apoio, você precisa de uma estrutura mais segura, porque a bicicleta ela é mais frágil, né? Um caminhão pode derrubar o ciclista e tal. Mas existem pessoas que botam uma mochila na bicicleta e... América Latina, América do Norte. Você acha que está se desenvolvendo rápido essa modalidade ou ainda está a passos? Aqui ainda engatinha. Mas vai chegar. Em Santa Catarina tem o circuito Vale Europeu. Fazem uns 20, quase 30 anos que tem. E são trilhas muito extensas. Aquelas serras ali são lindas. E são lindas. E o pessoal tem que ver. Eu fico encantada. Eu participo de grupos de ciclismo porque eu fiz o meu TCC em cima de cicloturismo. Aí eu participo de grupos de ciclismo aqui. Eu fico encantada de ver eles. Nossa, eu subi a Serra do Rio do Rastro. Eu já me dá preguiça e canseira Eu canso só de imaginar o suador do cara, né? Eu comprei uma bicicleta, dei 2 voltas ali na Sadia e... Acabou, tá lá em casa, tem que mandar consertar, porque parou. Sabe, mas o tesão que os caras têm, pode falar isso? Que os caras têm... Pode falar o que você quiser, pô. É sossegado. No pedal, sabe? É interessantíssimo. Leandra. Aqui tem um grupo que chama Pedal com Cerveja. Eles dizem que são ciclistas, né? Mas eles pedalam e tomam cerveja. Mas no momento que eles saem daqui, que eles terminam a pedalada deles, que eles vão tomar cerveja... As pessoas podem fazer isso vindo de Curitiba, vindo de Palmeira, vindo de não sei o quê. Acaba sendo turismo, porque você movimenta... E essa foi uma área que não parou... Que, assim...
não está como antes, mas não precisou parar totalmente, né? Agora. Eles reduziram bastante. No começo da pandemia, não podia andar na rua. No começo não podia. Não podia andar na podia rua. fazer nada. Aí, com o tempo, assim, eu olhava assim. Você recebe aquela coisa assim na cabeça aqui: fica em casa, fica em casa, fica em casa. Aí você vai pro mercado, você olha pro lado assim: um ciclista, 2 ciclistas, assim, puta que. Esses caras estão furando o fica em casa. Aí, good for you. Bom pra vocês, que bom que vocês conseguiram. Entendeu? Verdade. É porque você fica naquela ambiguidade assim, mas não era pra ficar em casa? Por que eles podem sair? Exatamente. Entendeu? Cara, no momento que cai a ficha que você diz assim, não, o fique em casa não deveria ser fique fechado dentro da sua casa. Fique preso. Não deveria ser o fique preso, devia ser o fique com saúde, fique com a mão limpa, fique com... Não aglomere. Não aglomere, fique se cuidando. Entendeu? Porque se você pode sair pra fazer a tua caminhada, você pode sair pra você fazer o teu passeio de bicicleta, entendeu? É essa conscientização que não houve. E não tem. E eu não sei quando é que vai ter. Não vai ter. Porque as pessoas têm que entender que são elas que têm que cuidar delas próprias. E não é o governo que tem que dizer, você tem que fazer isso. Mas infelizmente a nossa sociedade, nos últimos 40 anos, ela foi doutrinada para isso. Para fazer o que o governo diz. Né? As pessoas ficam esperando. Tanto é que toda a culpa está sendo colocada no presidente. Porque as pessoas esperavam o exemplo dele. As pessoas esperavam a iniciativa dele de tomar vacina, né? E quando ele se apresenta contrário a algumas coisas, né? O presidente é um que não ficou em casa. É um que aglomerou. Aí, todo o bom exemplo a sociedade espera do presidente. Aí o presidente não dá o bom exemplo, a sociedade fica à mercê, porque ela não tem a consciência por si só. Ela não foi conscientizada. Ela foi para ser espelhada. Aí... O cara quebra os paradigmas. Exato. Quem deveria conscientizar que a nossa mídia está em guerra. Aí vem aquela mídia que só quer focar no que ele não fez. Exatamente. Né? Então, por exemplo, nós não vemos esse bate-papo que nós estamos aqui numa Rede Globo, no SBT. Nós não vemos isso. A televisão veiculando isso, esse bate-papo. Essa conscientização. O que é o verdadeiro fique em casa? Eu acho que o verdadeiro fica em casa é cuide de você, cuide dos seus, lave suas mãos, água e sabão. Né? Cuide da sua higiene. Cuide da sua higiene em geral, não só das mãos, né? Cuide da sua higiene. Porque eu tava, assim, agora é uma análise minha. A Índia tá nesse zoom por quê? Hoje... Cara, olha, pega um site qualquer ali e vai procurar o que é o Ganges. Esses são porcos. Tá, vai procurar o que é o Ganges. É cultural? É cultural. É um problema de... Sei lá, eu não sei qual é o problema deles. Não quero entrar nesse mérito. Mas eu só sei que se você não tem higiene, você sofre mais. Na ocasião de hoje, 7 mil pessoas morreram. Só na virada. Né? Nossa. Na virada de 24 horas. Então, assim, o fique em casa é o se cuide. Cuide você, faça você por você. Não adianta pegar um monte de pessoas que não se cuidam, que não têm higiene, que não sabem e fechá-las. Elas vão ficar doentes. Elas vão ficar doentes do mesmo jeito. Porque elas, sabe, você tem que cuidar de você. É você, não adianta o governo... porque o governo disse que se eu ficar em casa eu não vou pegar Covid. Não é assim. Não é só ficar em casa. A saúde mental, a saúde mental do brasileiro, ela foi... Eu quase pirei. Eu já te falei, eu quase pirei. Só de ficar em casa... Né? Aí que entra, né? Aí entra depressão. Quando você implanta um sistema de fechamento, os nossos... Infelizmente está na mão de políticos e nem todos são competentes, a maioria não é, né? Eles nunca que eles vão pensar na saúde mental das pessoas. Não. É uma das últimas coisas a serem pensadas. Aí assim, aí tu fica em casa. Aí daqui a pouco acaba as plantas, né? Acaba as tuas mudas pra plantar. Não tem mais o que fazer. Acabou. A grama já tá cortada. Não dá pra cortar grama todo dia. No máximo de 15 em 15 dias. Tem que deixar crescer. Acabou o espaço. Não tem mais vaso pra plantar. Não tem mais quem te entregue terra. Né? Porque até isso tá fechado. Aí você começa a ficar... Tá, e daí? Que eu vou levantar pra fazer o quê hoje? Não vou levantar. Vou dormir 1 hora a mais, 2 horas a mais. Pra que eu vou tomar banho? Não tô saindo de casa. Aí você entra num ciclo, sabe? Que vai deteriorando. Que vai te deteriorando o teu ser.
né? Todo mundo fala mal do WhatsApp, mas pra mim, abençoado o WhatsApp, que foi por aí que eu descobri que tem esse grupo que tá tentando pensar o turismo pós-pandemia. Primeira coisa que eu fiz, me inscrevi em todos os grupos que eu podia. Eu vou ajudar do jeito que eu puder. Eu não tô trabalhando mesmo, eu tenho tempo, eu vou ajudar. Preciso me movimentar. Preciso me movimentar, porque se eu ficar aqui, eu vou definhar e morrer. Porque o Mário é meu marido, ele tem um gás que eu não consigo acompanhar. Ele não para. Ele não para, mas eu não sou assim, eu sou slow down. Eu gosto daquele negócio assim, turismo de contemplação, vou lá pra cima da montanha, boto minha toalhinha, sento e fico olhando o céu e tal. E ele Ele só quer andar. Ele quer andar, ele quer correr, ele quer ver isso, quer ver museu, quer ver não sei o quê, não sei o quê. Eu quero sentar num café, eu quero tomar um café, eu quero ver as pessoas na rua, como é que elas andam, o que elas vestem, o que elas fazem, sabe? São estilos de vida diferentes. Mas a gente até que a gente se dá bem nessas horas. Mas eu tava... Sabe quando você vê aquela flor, murchando assim? Eu tava assim. E como que você tava? Você falou que tava, então ano passado. Agora eu tô melhor. Como que você conseguiu melhorar? O que você fez? Como eu te falei, bendito WhatsApp, você que achou me botou em contato... uma causa pra lutar? A causa pra lutar, a causa da Detura, a causa do turismo nos Campos Gerais. Você começou a vislumbrar um futuro melhor. Comecei a vislumbrar pelo menos um motivo pra sair da cama. Cara, entendi. Entendeu? Porque... Eu ia pirar. Imagina, eu me formei numa sexta-feira, na segunda-feira fechou tudo. Já vai fazer... Vai fazer... Estamos indo pra 2 anos. Tá indo pra 1 ano e meio, pelo menos. E aquele troço... Sabe quando você sente enferrujando as tuas ideias, assim? O teu conhecimento vai fazendo crack, tá enferrujando na tua cabeça? Vamos começar a movimentar, né? Vamos botar pra funcionar. Nem que não estamos empregados, vamos trabalhar voluntariamente. Beleza. Conhecimento ninguém dispensa. Isso é muito interessante, né? A questão do voluntariado. Eu posso fazer. Tem gente que não consegue, tem gente que não pode, tem gente que precisa dos seus minutos para ganhar o seu ganha-pão. Mas eu ainda posso fazer. Então, né? Claro que ninguém recusa dinheiro, né, Shimon? Com certeza. Mas né? Nessas alturas, para você, eu tô ganhando, até então eu tô ganhando... Saúde. Saúde mental. Saúde mental. Física também, né? Porque aí você começa a se mexer, você... Sim. Né? Mas tem que dar a volta. Assim como a gente quer que dê volta o turismo. Turismo de eventos. Turismo de... O que está mais voltando com mais força é o turismo de áreas naturais. Certo, que é como ciclismo, nós cicloturismo, caminhada, trekking... Tem várias aqui, eu não sei se vocês sabem, mas tem boia cross, rafting aqui na região. Tem, em Tibagi. Tibagi, aqui, essa região... Estão doidinhos para voltar. Né? Isso aí é uma coisa que vai voltar e vai voltar com força. Por quê? Área aberta... As pessoas estão desesperadas para ir em algum lugar. Eles querem ir para qualquer lugar. Né? Outra coisa que essa história de pessoas desesperadas para ir a qualquer lugar. Eu estava lendo, Israel nunca vendia sold out, né? Fechava a venda de todos os ingressos de um evento em horas. Verdade. Era sempre assim, sempre tinha ingresso sobrando, né, para os eventos até o momento do evento. Agora lançaram um evento lá em questão de horas. Vendeu tudo. Puxa. Porque as pessoas estão ansiosas. Eu preciso, né? Elas querem aglomerar. Não é aglomerar, é conviver. É conviver. Esse evento de convivência, acha que volta quando no Brasil? Eu não sei te dizer. Assim, vai começar com esses de área externa, né? Área verde, área livre, números menores. Mas eu acredito que depois que vacinar todo mundo, ou 75% pelo menos, né, que é o que os padrões, pelo que eu li, que recomendam, vai começar a ter uma abertura um pouco maior. Só que eu pediria, assim, se eu pudesse pedir para as pessoas, tá com sintoma? Fica. Aí sim, fica em casa. Aí fica em casa. Sabe? Não vai azedar o evento do outro só porque tá tendo um evento e você tá aí. Pode até não ser, pode ser uma febre por causa de um espinho que você pegou no pé ali, andando no jardim. Mas fica, não arrisca. Porque se um
uma pessoa contaminar um bando de gente lá, pensa no estrago que dá. É consciência que as pessoas têm que ter. Eu posso estar com, então eu não vou. Vou deixar para o próximo. Eu não tô, eu tenho certeza que eu não tô. Tô saudável, tô feliz, tô sadia, não tenho vírus, não tenho febre, não tenho nada. O risco é menor. Entendeu? Mas isso é consciência, cada um tem que ter a sua. E é difícil. É difícil a gente conscientizar as pessoas, porque as pessoas não querem ser conscientizadas. Parece que vivemos numa Matrix. O Luiz saiu da Matrix, né, Luiz? Não, estamos... Tem pirulinha vermelha? Né? Porque é um difícil. processo, é um processo, exatamente. Né? Você conseguir sair, você conseguir, se libertar. Tem muitas coisas que o sistema é tão forte que ele te aprisiona ali, né? Eu tava vendo um seriado outro dia que tinha um garoto lá que foi... Ele tava passando mal, aí ele foi pro hospital. Foi pro hospital e ele dizia pro médico assim... Não tire a minha pílula vermelha. Eu não vivo desse... Era um processo de Matrix desses aí. Não tire a minha pílula vermelha. Eu consegui sair da Matrix. O que vocês estão vivendo é não sei o que lá. Não é verdade. É bem complicado você se autoconhecer a ponto de dizer, não, eu sei que eu não tô bem, eu não vou. Mas precisa. Ser muito sincero consigo mesmo, né? Se respeitar, né? Porque você... Sim, exatamente. Não é apenas não, né? Mas não é por causa dos outros. Não é por causa dos outros. Em primeiro lugar, você tem que se amar, né? A tal ponto de você, não, eu tenho que ficar aqui, Como é que você consegue amar alguém se você não se ama? Se não se ama, exatamente. Se você não sabe o que é amar? Entendeu? Então, começa por aí. Nós precisamos quebrar alguns paradigmas, movimentar algumas coisas e botar a coisa pra fluir. Pensa, gente. Nós temos muita experiência para viver. Verdade. Experiência culinária. Pensa numa comida que você goste. Nós temos esse turismo gastronômico aqui na região? Tem. Tem gente que vem para cá para comer picanha na pedra, que é o prato típico de Ponta Grossa. A picanha na pedra é nosso? A picanha na pedra. Em Palmeira tem o pão no bafo. Inclusive tem... O que é pão no bafo? É um pão, uma massa de pão feita com carne de suína e repolho, uma coisa. É um prato específico deles ali da região, inclusive é patrimônio imaterial da cidade, de Palmeira. Certo. Tem registro, aquela coisa toda. É bacana. Tem vários, tem o mel de Ortigueira, por exemplo. Tem gente que vai para Ortigueira para comprar mel, porque é produzido lá, produto com denominação de origem, valor agregado, aquela coisa toda, especial. Então, é muito veja bacana. Que a gente não imagina, né, o tamanho. Não, tem É muito Tem muita coisa pra gente fazer, tem muita experiência para se viver aqui. Você já fez a Rota da Cerveja? Não. Vai fazer. Porque aqui na região estão as maiores cervejarias, né? Quando voltar, né? Quando voltar, vai fazer. São 7 cervejarias, você passa o dia inteiro bebendo. Você paga um valor X, tem um transporte que vai te pegar no hotel, toma café da manhã, tá tudo incluso. Acho que, se eu não me engano, era café da manhã no hotel, transporte, 3 ou 4 cervejarias, daí conforme da lista. Prova das principais cervejas produzidas em cada cervejaria. Aí tem uma parada para almoço. Não sei, acho que o almoço não tá... Você já tá bêbado? Mas tem que botar uma sustância, né? Pra continuar, porque tem mais 2 ou 3 depois. Escuta, e há um cooperativismo entre, por exemplo, o cara que tá... O guia ou a agência que tá agenciando ali esse passeio pelas cervejarias, ele vai levar o turista para comer a picanha na pedra? Se o turista quiser, ele leva. Mas é apresentado ao turista a opção, sim. Ó, tem como pratos típicos esse aqui. Aí a questão de organizar conforme a pessoa que oferece. Por exemplo, a Rota da Cerveja, ela tem um roteiro pré-estabelecido, né? Já fechado. Já fechado e tal. Mas tem o espaço do almoço, vamos dizer, que tá ali. Aí ele elenca, pessoal, o almoço não tá incluso aqui, mas nós temos esse aqui. Qual que vocês querem ir? Vamos para esse e tal e tal. Outra visitação que dava para fazer antes da pandemia era na Ambev. Você vai lá visitar a produção dela.
Aí tinha um momento dependendo do dia lá, se a linha 2 ou a linha 1 de produção do chopp tivesse funcionando na hora que a gente estava visitando, tinha 30 minutos de chopp grátis e depois tinha degustação no final lá na lojinha. Com harmonização, daí tinha lá, porque essa cerveja combina com isso, essa cerveja combina com aquilo. Cara, de graça. Esse passeio da Ambev era de graça. Caramba. Pra você conhecer o produto deles. A rota da cerveja você paga porque é um produto feito pra vender. Sim. Entendeu? O da Ambev é uma visitação que a Ambev oferece pra promover o produto dela. São 2 tipos de passeio diferentes. Entendeu? E por que as pessoas não têm essa informação? A Ambev divulgava. Não sei se mal, se bem, mas divulgava o passeio gratuito dela. A rota da cerveja teve muita divulgação. Todas as festas, Feira Paraná, todos os eventos que teve muita divulgação também. Tinha mídia, tem várias mídias e tal. Agora tá tudo parado, né? Mas agora parou. Tem muita coisa boa pra se fazer aqui. Você pode ir pra Carambeí. Cara, o restaurante do Parque Histórico de Carambeí é sensacional. Já ouvi falar. É um dos melhores. É sensacional. Você vai lá, você pode, por exemplo, eu fui domingo com o Mário lá. Eles têm um buffet. Olha como é possível se adaptar para servir as coisas em época de pandemia. Porque no começo foi proibido buffet. Não, mas olha só. Olha como é possível se adaptar para a coisa funcionar. Tem o buffet instalado aqui. Tem um vidro na frente. Você não toca na comida. Você passa, você diz, eu quero um pouco disso. Um pouco mais. Um pouco menos. Agora eu quero isso. Bota esse molho assim, bota esse molho assado. Agora eu quero isso. E a pessoa atende com boa vontade? Maravilhoso o atendimento deles. Não é nem 100, é nota 1000. De primeiro mundo. De primeiro mundo. Aí ela passa, botou tudo que você quis, pesa ou come prato livre, como você quiser, dependendo da quantidade que deu ali. Tem o buffet livre, inclusive. Tem o buffet livre, inclusive. Você vai lá, você paga, só que a pessoa vai te servir. Claro. Reduziu o contato, reduziu contaminação, mas não fecha. Colocou uma pessoa preparada para fazer. Sim. Tem jeito de fazer. É só ter boa vontade. É só ter boa vontade e investir. É questão de investimento mesmo, de infraestrutura. Essa questão que você acha de essa conscientização e ideia mesmo, uma questão de criatividade, ela está nas mãos de quem? Do empresariado? Do empresário. Ele pode propor isso para, por exemplo, vamos colocar aqui a Associação dos Restaurantes e tal, propor isso à prefeitura? Eu acho que a questão de sentar e conversar. É por isso que essa pesquisa... Quem está fechando é a prefeitura que está fechando. Mas é por isso que essa pesquisa que a gente está fazendo aqui através da Detour vai ter uma importância gigantesca. Com esses dados de perdas, você pode juntar esse empresariado e sentar com o poder público e dizer, olha, eu posso fazer isso. Posso ficar aberto? Estou te provando que eu posso, certo. Que dá certo, que funciona. Tu entendeu? Isso não aconteceu. Eu não sei, aqui eu não vi. Eu acho que não aconteceu, porque... Eu só sei que as pessoas que as pessoas investiram... só esperavam uma posição, vamos colocar, hoje nós temos uma prefeita. As pessoas só esperam a posição do prefeito se vai fechar ou não. Mas propostas igual essa... Eu acho que teve, o penúltimo decreto dela, eu acho que ela teve uma reunião com o empresariado, principalmente de bares e restaurantes. E eles apresentando formas de funcionamento. apresentando formas de funcionamento, tanto que aqui foi mais brando do que o estadual. Verdade. Não foi adotado entendeu? O sistema estadual. Eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que teve e que eles conseguiram que aqui fosse mais brando que o estadual, porque eles provaram que tem como fazer. Entendi. Achismo meu, mas pelo... Vamos dizer assim, pela lógica... Olha, eu lembrando das aulas de segundo grau agora, né? Pela lógica... funcionando, né? Até então, mas agora, esse programa aqui, na ocasião desse programa, da gravação, vai ser implantado, vai dar uma apertadinha a mais agora, né? Inclusive no dia de ontem, deram uma apertadinha a mais no decreto, dando uma... Eu não vi essa interessante... Mas assim, eu acho que o empresariado que tem poder, que sabe fazer, que sabe como que dá para fazer e bem feito, né? Sem risco. Eu achei sensacional o Parque Histórico de Carambeí. Até estava falando com o Leandro lá, que é o gerente lá do
do Coffee House, que eu achei sensacional a forma deles atenderem, que eles estão protegidos, tanto os funcionários estão protegidos quanto o público, né? Eles estão com as mesas bem espaçadas, dá para servir tranquilamente todo mundo, não dá, né, aglomeração de jeito nenhum, aquele jeito protegido que protege a comida. Aí ele falou assim, olha, a gente estava comentando aqui, fazendo análise, reduziu, assim, queda de cabelo na comida, nunca mais foi encontrado cabelo caído na comida, porque a pessoa que está servindo, ela está de touca, ela está de máscara, ela está de avental, de luva e tal, né? Então, não teve mais contaminação de jeito nenhum na comida e funciona. E Provou as pessoas que funciona. se sentem seguras. E as pessoas se sentem seguras. Cara, eu voltaria para comer lá no Parque toda semana. Além da comida deles, é maravilhosa, né? Que é uma outra experiência, porque você tem uma parte da Holanda e Indonésia aqui do lado. Ah, é? A Indonésia entra... A Indonésia, assim, a Holanda colonizou a Indonésia. Certo. E os holandeses que estão em Carambeí, uma parte veio dessa colonização. Então, eles têm uma referência... misto ali. Bem interessante ali. Cara, é muito gostoso. Pra quem gosta do agridoce, então tá no chão, né? Eu fiquei encantada. Então, com a criatividade é possível as coisas funcionarem. Eu acho que é possível, praticamente tudo, né? Sim. Porque você pode adaptar conforme os protocolos. Você tem protocolos, né? Primeiro não podia nada. Não podia, fechou o restaurante, fechado. Depois, analisando os protocolos, você conseguiu fazer delivery. Tá? Aí depois, analisando os protocolos, você conseguiu fazer buffet com luva. Pelo jeito não funcionou, porque logo depois fecharam tudo de novo, né? É isso que eu ia comentar. Lembrando que né? os então, picos assim, vieram mesmo fazendo tudo isso. Mesmo fazendo tudo isso. Então, mas as coisas são orgânicas, né? Elas vão se adaptando às novas realidades. Aí você percebeu que não dá para fazer com luva, porque ainda assim há um risco grande de contaminação? Beleza, fecha com vidro que nem eles fizeram. Entendeu? É uma outra solução que, para mim, pareceu sensacional. Porque eu fui num restaurante e me serviram um prato feito. Eu desconfiei. Mas ali você enxerga passo a passo. Aí é que tá. Ali você enxerga, mas porque daí estabeleceram, só pode servir com um prato feito, né? Aí você vai no restaurante, a pessoa some com o seu prato pra um lugar. Você não vê onde que ela tá. Entendeu? Você não vê o que ela tá fazendo. Além de que você não controla a quantidade que você vai comer. Aí entra a parte de acolhimento, entra a parte de serviço, entra a parte, entendeu? Isso tudo a gente estuda lá na faculdade de turismo, né? Porque daí envolve acolhimento, bem receber, a arte do bem receber, né? Vai tudo... porque como é que eu diz assim? O turismo é tudo junto e misturado. Você não consegue separar as coisas, né? Se conectar com o seu estabelecimento. Exatamente. Hoje você encanta. Hoje tá difícil. Porque assim, você pode servir. Mas se você só vai fazer a pessoa voltar se você encantar ela. Exato. Né? Você serve. Sim. Mas você pode servir uma vez ou sempre. Dependendo do tipo de serviço que você oferece. Né? Encantou, beleza. Você ganhou aquele cliente pro resto da vida. Ou até alguém oferecer coisa melhor. Mas, enfim, né? Sim. É o que se busca quando a gente fala em a arte do bem servir, né? Tanto na hotelaria quanto na... Esqueci a palavra agora. Meu Deus, tô ficando velha. É a arte do bem servir, né? É encantar. Você quer encantar o teu cliente. Então, é isso que vai fazer você crescer. Por isso que o empresariado pode, sim, ajudar a fazer mais junto com o poder público. Só que eles têm que se organizar de forma a conseguir chegar lá. O que está difícil é a comunicação. Entendeu? A comunicação do poder público com o empresariado e os empresários se unirem. Eu acho que é mais difícil você unir os empresários do que se comunicar. Porque assim, tem gente descrente. No dia a dia, eles primeiro que já se consideram concorrentes. Aí é que eu não consigo entender como é que o grupo se considera concorrente quando está buscando uma coisa em comum.
Tá? Isso aí é uma coisa de mentalidade que tem que mudar no quesito atendimento mesmo. Porque se você tem vamos dizer assim, 2, 3, 5, 10 hotéis na cidade, você não é um concorrente do outro. Porque você tem público para todo mundo. Você tem faixa de... Você tem hotel de 2, 3, 5 estrelas, hotel boutique, você tem motel, você tem... Todas as faixas. E agora hostel. Hostel também, né? Bed and breakfast, né? Cama e comida. E tem o Airbnb também. Que é todo jeito que você tem de hospedar. Só que não são concorrentes diretos. São todos meios de hospedagem. E se eles precisam de uma movimentação como meio de hospedagem, eles têm que se unir. Porque se um ganha, todos ganham. Mas não é isso, infelizmente... Não é isso que a gente vê, né? A gente mas teria que ver. Alguns setores da sociedade sofrendo, né, Luiz? Sim, sim. E não conseguem se organizar porque há essa... Por que eu vou ajudar o meu concorrente? Exatamente. Por que eu vou ajudar aquele cara Mas aí que pensa assim, ó. Pensa assim, por exemplo, eu vou te dar um exemplo assim. Quando tinha, né? Tomara que volte logo. Agroleite. Agroleite, gigantesca, né? Evento gigantesco. Agroleite é Papai Noel para hotel. É mesmo. Você tenta fazer uma reserva em época de agroleite. Os hotéis estão lotados. Há meses. Quando sai o calendário da agroleite lá, 8, 10 meses antes da realização da festa, os hotéis já estão lotados. Todos ganham. Todos ganham. Entendeu? Então, assim, se eles quiserem fazer alguma coisa como hotel, não interessa se é Pedro, Paulo, José ou Joaquim, como hotel, eles conseguem, porque é o Papai Noel deles. Se eles quiserem elevar os preços em função da demanda nesta época, todos conseguem. Eles não são concorrentes diretos. Eles são colaboradores. Tu entende? O que tem que mudar é a ideia econômica dos empreendedores. Eu acho que tá faltando uns cursinhos de Sebrae aí pra muita gente. Certo. Sabe? Porque o Sebrae ajuda muito. Vamos exemplificar o setor de eventos, né? Tá. Que aí a concorrência é ali mais... Tá, vamos dizer assim. São você pequenas empresas ou Você médias? vai trazer... Dá um exemplo de evento que você quer exemplificar aí. Vamos falar a galera que produz casamentos. Beleza. São concorrentes, não são? Em tese. Em tese, porque tem a especialista em casamento de alto luxo, tem a especialista em casamento não tão... Baixa renda. Todo mundo casa, gente. E todo mundo tem sonho de fazer festa. A maioria das pessoas, pelo menos. Todo mundo vai pro hotel. E você vai receber parente do Brasil inteiro aqui, vai botar tudo na tua casa? Olha, essa visão eles não estão tendo. O meu irmão casou aqui, a minha família ainda morava no Rio Grande do Sul. Só acho que a minha mãe estava aqui. O resto dos parentes eram tudo de lá. Foi feita uma tratativa pessoal com um hotel da cidade e ficou todo mundo no hotel. Preço bom, todo mundo acomodado, chuveiro quente, cama limpa, todo mundo café da manhã. É uma indústria, vamos dizer assim, é um setor que movimenta. Uma pessoa que não é nada demais nessa vida, nesse mundo, meu irmão, é uma pessoa bacana, adoro ele, amo de paixão, se casou e movimentou o comércio e o turismo em Ponta Grossa. Da cidade. Por quê? Nós alocamos praticamente o hotel, era um hotel pequeno, um hotel inteiro, para as pessoas que vieram de ônibus. Certo. Tá? Levamos eles para almoçar, depois... Entre a festa e tal. Foi pra festa à noite, fizeram a festa de casamento. No dia seguinte, tomaram café da manhã no hotel. Almoçaram num outro restaurante, todo mundo junto. Deram uma volta pela cidade, conheceram os principais pontos, que na época nem eu conhecia Ponta Grossa, porque eu só vim de passeio também pro casamento dele. Visitamos alguns lugares e foram. Ou seja, federam pelo aqui. Mais ou menos isso, hein? Gastaram dinheiro e vazaram. O que é? É turismo. Gente, o turismo é quando você vai para um lugar que você não mora e você passa uma noite ou algumas horas e gasta dinheiro lá. Isso é turismo. Leandra, há como os produtores, então, de casamentos? Sim. Os caras do som? Os Formatura. Há como eles se unirem numa
associação, por exemplo? Eu acho que eles podem se unir numa associação, eu acho que eles podem se unir como grupo, simplesmente. Só troca de câmera, então, Laís, pra gente seguir aqui? Ou as duas estão sem... Isso pode seguir, Leandro. Você pode se unir como grupo, pode se unir como associação. Você pode procurar, por exemplo, nós temos o Convention Visitors Bureau. É uma entidade que funciona aqui, que ela tem os seus associados, né, os seus mantenedores, por exemplo, tem hotel que mantém o Convention. O Convention, basicamente, o que é? É um órgão que vai buscar eventos de grande porte para se fazer na cidade, para movimentar. Então, assim, o Convention pode ajudar a trazer, por exemplo, um congresso médico, vamos dar um exemplo. No Convention, você encontra informação sobre hospedagem, alimentação, salão de festas, decorador, iluminador, músico. Som e por aí vai. É só ter cadastro. Tá aberto no site. Você procura lá, Convention Visitors Bureau, Ponta Grossa, Campos Gerais. Tem lá, tem até um linkzinho lá. Cadastre aqui o seu serviço. Quando as pessoas querem fazer, o que elas vão lá procurar informação. E de lá, entendeu? Movimenta, aí eles, eu tenho o cadastro aqui, você pega essa lista aqui, você vai ligando pra quem você quiser, quem tiver o melhor preço, quem tiver o produto que você quer e tal, e tal, e tal. Beleza, entendeu? Então, só que as pessoas, como grupo, elas podem sim. Nessa pesquisa aqui, a gente vai ter condição, que a Detour está fazendo, se vai ter condição de mapear o serviço, né, a oferta do serviço, da mão de obra disponível em toda a região dos Campos Gerais. E cada uma delas, como grupo, pode ir, ou até como a Detour mesmo, pode ir junto a cada entidade municipal, pleitear. Direitos. Sabe? Eu tenho uma pessoa de eventos que diz assim, no mínimo a prefeitura poderia ter chegado para mim, que sempre contribuí com o ISS dos eventos que eu promovia, e ter dito assim, eu sei que tu não tá trabalhando. Deixa o teu IPTU para não sei quando. Vamos postergar. Ou te dou desconto de não sei quanto, já que você não rendeu, não tá produzindo, você tá sem renda. Isso não aconteceu. Não. E não tinha um grupo para reivindicar isso. Não. Entende? Então você... Entendi. Eu acho que sim, que as pessoas têm que se organizarem e têm que buscar os seus vontades, seus direitos. Por exemplo, ou pelo menos uma assim, a prefeitura, por exemplo, eu tô chegando aqui, prefeitura, eu não tô ganhando nada. Eu não tô trabalhando porque o meu setor aqui você mandou fechar. Me dá uma opção. Uma linha de crédito. Não, até assim, me dá uma outra coisa que eu possa fazer. Ou uma ideia do que eu possa fazer para ter. Eu sou músico, eu não posso mais tocar em barzinho. Mas monta aí um palco onde eu possa tocar uma vez por semana aberto, para eu ter ali uma caixinha para eu poder ganhar o meu dinheiro para sobreviver. O Luiz é músico, né, Luiz? Teve uma distribuição da lei, eu esqueço o nome da lei. Lei Rouanet, né? Lei Aldir Blanc, desculpa. Aldir Blanc. Não se meta com Lei Rouanet. Não, pensei que você ia falar de outra coisa. Mas então, aí teve essa distribuição que foi injusta, né, Luiz? Foi. Inclusive, existe um despreparo, né, da própria gestão, né? Porque... houve, né, um festival e esse festival aconteceu, né, o intuito era organizar os músicos para contar a história através de vídeos, né, uma trajetória, né, a sua trajetória musical, né. E, por exemplo, existem músicos lá com 30 anos, né, de estrada, eu já tenho 10, 15 anos, né, nós não fomos contemplados, né. E depois a gente, né, ficou sabendo que as pessoas que julgaram não eram nem da área. Então, tipo, existe muito despreparo dentro da própria gestão, entendeu? Eles não... Simplesmente... E daí a gente não tem... Por isso que é importante a união, né? Do que você... Do que nós estamos falando. Porque se tivesse alguém para representar a classe, né? Já teria barrado esse edital já no começo dele. Porque muitas coisas... inclusive, teve um amigo meu que ele não pôde participar porque ele estava inadimplente com a prefeitura. Músico.
Como que um cara Com músico... IPTU atrasado. IPTU atrasado. Como que um músico com 2 anos parado, não faturando, Sim. vai conseguir pagar as né? Mas aí é que entra a organização, né, do grupo, como grupo daí, como coletivo, para poder reivindicar. Aí tem que achar um jeito de chegar lá. Fazer essa comunicação chegar. Seja via vereador, sei lá, de comunicação, assessoria de comunicação. Mas o principal é conseguir se unir. É conseguir se unir, com certeza. Você tem que se unir. Você tem que... Porque unidos sempre somos mais fortes, né? É aquela coisa, pega uma trouxinha de vara ali, tenta quebrar todas juntas e quebra uma por uma. Né? Juntos somos mais fortes. Tem que unir, tem que buscar. Tem também uma lei municipal aqui que está bombando, que é a Lei de Incentivo ao Turismo, que é para eventos que tragam pessoas para Ponta Grossa. Eu fiz o curso. Mas está em alta agora? Projetos você pode mandar. Quando abrir o edital, você pode lançar. Um evento que traga pessoas pode ser o caso do congresso que eu te falei. Você faz um congresso médico aqui, vende lá os ingressos do congresso, traz o palestrante, 1, 2, 3, monta 4 dias de 3, 4 dias de evento aqui. As pessoas se inscrevem para vir participar do congresso, vão usar hotel, vão usar restaurante, vão usar passeio, vão usar não sei o quê. E tem uma lei de incentivo que te ajuda a custear o evento. Olha aí. Entendeu? Tem que ficar esperto. Quem tem essas coisas, né? Esse interesse em fazer um evento... Tem que estar atento. Tem que estar atento. Você tem que ler. Tem que entrar no site da prefeitura lá e começar a ler edital, gente. Tem que ler edital. Não pode ter preguiça, pelo que eu tô percebendo. Não pode não. Tem que correr atrás. Você tem que... Chama o tio Google aí. Tio Google, o que nós temos sobre eventos em Ponta Grossa? Larga lá e vai descascando. Vai buscando. Daqui a pouco você acha a lei de incentivo, acha o edital de lançamento, tem todas as regras lá, o que pode, o que não pode. Tudo isso, né? Eu quero fazer um evento que vai reunir 200 pessoas. Mas agora não pode porque eu só posso ter... O salão da comunidade lá só recebe 400 pessoas e eu só posso ter 20%. Então, 2 vezes 4, 80. Não posso ter 200. Mas tem um outro salão da outra comunidade lá que tem para 1.000 pessoas. Então, eu posso botar 20 pessoas lá, sabe? Sabe ginástica? Sim. Bambolê? Você tem que aprender a rebolar conforme a música, gente. E o turismo, ele... O turismo movimenta tudo. Se você olhar, ele movimenta tudo. Sabia que existe, agora que eu lembrei, sabia que existe turismo industrial? Eu não sabia, não. São Bernardo do Campo é uma cidade industrial, só tem indústria lá. Sim. Você imagina que as pessoas vão pra lá ou é pra trabalhar ou é pra trabalhar. Só pra trabalhar, né? Não, as pessoas vão pra lá, pagam hotel pra ir visitar as indústrias. Esse é o turismo industrial. E só de curiosidade? Só de curiosidade. Às vezes são universidades que fecham a visitação. Por exemplo, a turma de engenharia mecânica quer ir conhecer a fábrica de caminhão. Então, eles marcam lá um passeio, uma visitação. Tem lá... A indústria se organizou de forma a receber tantas pessoas cada vez para mostrar o funcionamento. O comércio... O hotel, o restaurante, o passeio, a praça, né, se organizou para acolher essas pessoas que vão para lá. Então, era uma fonte de renda inesperada. Mas... Era uma pedra, né? Entendeu? O que você vai fazer com essa pedra? Entendeu? Tirar leite dela. Aí o que acontece? Descobriram que dá para fazer turismo industrial. E eles têm lá 12, 15 empresas que estão com infraestrutura montada. Só para atender isso. Só para atender isso. É uma questão, então, de criatividade, movimentar, né? Aqui o máximo que nós temos... E organização. Organização. É questão de vontade de fazer funcionar. Porque aonde você anunciar que... existe sempre vai ter um interessado. Vai ter gente interessada. Vai ter gente interessada. Olha só. Tá? Vai ter gente interessada. Tem gente interessada em fazer contemplação do amanhecer. Tem gente interessada em fazer a contemplação do anoitecer. Então, se você tiver um lugar onde se tem uma boa visão do amanhecer, já serve para turismo. Aí ali você vai instalar um lugar para a pessoa tomar café, já que é pro amanhecer.
Vai instalar um lugar para a pessoa tomar café. Isso é empreendimento, empreendedorismo. A pessoa vai ter lá um café, vai ter lá umas almofadas, umas cadeiras, uma coisa confortável. Vai investir ali, né? Vai botar uma infraestrutura. Vai fazer uma infraestrutura, vai botar ali bonitinho. A pessoa vai lá. O principal da experiência dela é ver o sol nascer. Vai chegar às 5 da manhã, vai esperar o sol nascer tomando um café, vai tirar umas fotos, bota lá uns decoração bacana para fazer aquele contraste do sol saindo e tal, mas, né, vai plantar uma árvore, uma flor, alguma coisa ali. Ele vendeu a experiência. Tu entende que não é um produto, é uma vivência, é uma experiência. E tem experiência para todos os gostos, né? Não tem o turismo de cemitério? Tem o turismo de contemplação, tem o turismo de cemitério, tem turismo de fundo do mar, tem turismo... Ou seja, o turismo não é só ir na praia ou visitar um museu. Não, muita coisa. Eu posso, por exemplo, sair daqui para ir comer uma torta lá na Frederica. Caramba. Tá aí, daqui onde a gente tá uns 25 quilômetros. Você vai pra comer. Eu vou pra comer. Existem as pessoas que vão pra comer. Existem pessoas que vão lá pra comer, tomar o café e ficar horas e horas sentado lá comendo, batendo papo. Tem gente que vem de Curitiba pra comer torta na Frederica. Ou na Wolf lá, que é outra que tem também. Sabe? Empadinha Azoto. Tradicionalíssima em Ponta Grossa. Há mais de 100 anos a casa de produção. Tem gente que vem pra buscar. Caramba. Tudo isso é coisa que você... pode unir as pessoas, entendeu? É uma energia que tá fluindo e se você não tá atento, você nem vai sentir, né? Que tá um exemplo de Curitiba. Lá existe um passeio chamado Curiti Doce. Sério? Curiti Doce. Curiti Doce. Ele faz a pé, ali ao redor da Praça da Espanha, se eu não me engano. São 3 ou 4 quadras ao redor ali. A guia, ela é uma guia, foi ela que montou. Se eu não me engano, ela é turismóloga. Mas procura ali no site de Curiti Doce. Vai ver quando é que tem os passeios. Ela marca lá os passeios. Tem 10 pessoas marcado para dia 16. Vamos dizer que dia 16 seja um dia que tenha lá. Aí ela faz um roteiro, onde ela vai de ponto em ponto de doce, né? Quando a gente fez, tinha uma bolacha doce, um café... No outro lugar era sorvete, no outro lugar era um outro negócio. E a maçã. Tem um lugar que vende maçãs. É uma maçã estilo americano, assim. É uma maçã verde desse tamanho, assim, com caramelo por fora, cheio de bagulho ali. Tipo uma maçã do amor. Não, é muito mais do que amor. Melhor. É amor, paixão e mais não sei o quê. De bom que é aquele troço. Aí ele te leva e se você não quiser consumir o produto inteiro, você só prova e conhece o lugar. Certo. Mas você também tem a opção de levar, ou de comprar, ou de os outros produtos que eles têm. Cara, é maravilhoso. Você sai de lá, só com as amostrinhas você sai de lá redondo. É muito gostoso. Então, tudo é possível de se fazer um roteiro. Só tem que ter uma pessoa que saiba fazer o roteiro, ter a disponibilidade e empreender e fazer daquilo um negócio. O turismo é sensacional para isso. É sensacional. Pois é, e a indústria do turismo no Brasil, ela estava em crescimento, movimentava bilhões no nosso país. E ainda assim é desse tamanho comparado com o resto do mundo, exatamente. E era uma área que não era valorizada. Não. Né? Pelo governo, porque... muita coisa vai depender, muita estrutura, né? Infraestrutura vai depender do governo organizar. Mas assim, o cara que vai montar um resort... O cara que vai abrir um resort, vamos dizer assim, lá na praia, não sei da onde lá, vamos dizer, Praia do Sossego, ou da Tranquilidade. Comprou lá o terreno, teve as licenças ambientais, tá tudo direitinho, tarará, tarará, tarará. Ele vai precisar de uma estrada até lá. Exatamente. Primeiro que ele já enfrenta uma burocracia do tamanho do mundo para conseguir as licenças ambientais. Mas vamos dizer que ele venceu todas essas etapas. Ele vai precisar de uma estrada até lá. Ou ele pode simplesmente fazer um resort exclusivíssimo só para top do top do top, que só chega de helicóptero. Mas ainda assim ele vai ter que ter uma pista de pouso. Ele vai ter que ter licença, entendeu? vai ter que ter tudo. Vai ter que ter licença, vai ter que ter rádio, vai ter que... Precisa infraestrutura.
O que eu, nos meus estudos, eu percebi que o mais difícil de você fazer, encaixar, é poder público fazer a infraestrutura Para a iniciativa privada botar o negócio para funcionar. Não há essa... Sabe? É muito essa difícil, é muito complicado. Primeiro porque nós temos leis e jeito. É muito enrolado o negócio. É amarrado. É muito amarrado. O poder público, para mim, O que ele puder dificultar para não acontecer, ele vai fazer. Para poder movimentar centavos no poder público é muito complicado. Depende de muitos processos. Exato. É muito burocrático. E o empresário, quando ele decide fazer alguma coisa, ele tem pressa. Ele tem que fazer. Ele tem pressa construir um hotel aqui e é para ontem. Por quê? Porque ele vai viver daquilo. Não vou esperar 5 anos para sair as licenças. Mas é o que acontece. Né? Entendeu? Então, assim, turismo é multifacetado. Mas você tem muitas dificuldades também para fazer tudo funcionar. Mas se você não tem criatividade, disposição e um pouco de dinheiro, você faz chover. Você faz muita coisa. Muita coisa. Falamos de muitas coisas também. Meu Deus. Esse foi um recorde, né? De assunto? De assuntos, de podcast. Mas queremos agradecer você, Leandro. Foi muito gostosa a nossa conversa. Muito aprendizado. Desculpa, eu falo demais, curioso de Curitiba lá. Eu quero ir para esse lugar. Vai sim. Faltou você trazer uns doces. Você como turismóloga, trazer uns doces. Eu ia trazer no máximo aqui, eram uns foyeres para vocês. Ó, vão para lá. Mas eu dou um monte de dica para vocês, podem deixar. Ah, doido. Obrigado, Leandro. Obrigado. Foi demais esse bate-papo, né, Luiz? Não, muito de legal. Nada. E voltamos semana que vem com muito mais, né? É isso aí. Até o próximo.